Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Bom, dando início ao tema de hoje, a questão da construção da utopia, a gente vai falar sobre dois princípios da utopia. Isso o mestre Okawa nos ensina no livro As 10 Chaves para a Felicidade. Antes da gente querer construir a utopia no mundo, a gente tem que buscar construir a utopia dentro de nós mesmos. Isso é chamado de busca do correto coração, no qual você busca o domínio do seu reino interior. Por isso, antes de buscar melhorar o mundo, melhorar a sociedade, transformar tudo e a todos, a gente tem que primeiro buscar se transformar. A utopia, ela começa dentro de nós. Quando você busca controlar a sua mente, você busca controlar os seus pensamentos, as suas palavras, você busca se lapidar, se transformar, você está criando a utopia dentro de você. E a utopia dentro de você é a utopia no mundo, numa próxima etapa. A gente não precisa ir tão longe assim para buscar criar a utopia. O mestre ensina que existe um princípio no universo que é, independentemente do seu ambiente, controle o seu reino interior e estabeleça um mundo imperfeito em seu próprio coração. Não importa o que esteja fora de você, a gente tem que buscar treinar, tem que buscar se esforçar para construir o reino perfeito, o reino de Deus, dentro de cada um de nós. Esse que é o primeiro passo. Isso é a busca do correto coração. Você consegue isso através do estudo dos ensinamentos e da prática da meditação. Não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não se transformou ainda ou se a gente não se controla. Inclusive, tem um livro Renascimento de Buda, creio que muitos conheçam esse livro. No livro Renascimento de Buda, o mestre ensina que a melhor forma de você controlar as suas emoções é através do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, conhecimento que a gente diz é o conhecimento da verdade, mais controle você tem sobre você próprio. Por exemplo, se você tem raiva de alguém, mas você conhece o ensinamento dos 3 venenos do coração, que são gana, ira e ignorância, você identifica que você tem raiva. E uma vez que você tem raiva e você conhece o ensinamento, você vai buscar, por exemplo, identificar a causa da sua raiva, ou formas de você não sentir raiva, de ficar mais calmo. Então, esse que é o ponto-chave. Você tem que adquirir conhecimento da verdade, conhecimento espiritual, para você construir, primeiro, o reino de Deus dentro de você. Os livros do mestre são exemplos para você seguir de formas de você controlar o seu reino interior. Quando você estuda ensinamento, quando você lê os livros, você está aprendendo maneiras de autocontrole, de não se desesperar, de não se perder em raiva, de você ter o controle, o domínio do seu reino interior. Esse que é o primeiro passo da construção da utopia. O mestre nos faz uma pergunta que é se você está disposto a corrigir a maneira como pensa e se comporta e fazer mudanças tão logo enxergue os seus erros. Então a pergunta que ele faz é, se você está disposto, se você realmente tem esse desejo de se autotransformar, se você tem desejo de mudar suas atitudes, esse que é o princípio da utopia, é você sempre querer melhorar, é você sempre querer se transformar. O ambiente ao meu redor está mais difícil, estou num momento de crise, estou num momento de dificuldade, então é a hora agora que eu vou me transformar. Agora é a hora que eu vou buscar mudar. Fui rude com alguém, fiz algo errado, está na hora de eu me transformar. Imagine um mundo no qual, esse é um mundo, seria de utopia, ao invés de todas as pessoas quererem mudar as outras, elas começam a se mudar. Elas usam o tempo delas para a própria autotransformação. Esse que é o princípio da utopia. Enquanto a gente não tiver a vontade de mudar, a gente não consegue mudar. Você tem que ter esse desejo, você tem que ter essa vontade. Igual um exemplo bem trivial, para variar, um exemplo trivial. Tem roupa para lavar,
tá? Aquele cesto de roupa para lavar. Aquilo lá se lava sozinho? Até hoje não conheço uma roupa que se lave. Você tem que ir lá e lavar aquela roupa. Ou pilha de louça, você tem que ir lá e lavar aquilo. Se transformar é a mesma coisa. Se você não tem a vontade, o desejo, a necessidade de se transformar, por mais que você leia livros, a autotransformação não vai acontecer. Então a mágica da autotransformação é a vontade, o desejo de melhorar, de se transformar e de mudar. Não necessariamente, por exemplo, se você ganhar uma casa, ganhar um carro, ganhar seja lá o que for, ganhar mais dinheiro, não necessariamente você vai se transformar. Se não tiver essa vontade de se transformar. O mestre nos ensina que nós somos filhos de Deus. Nós temos natureza divina dentro de nós. E parte da nossa missão nesse plano físico é lapidar e polir essa nossa natureza divina. E você faz isso com o aprendizado e o estudo dos ensinamentos. Mas a gente sempre tem que se questionar se nós temos uma forte determinação de se transformar, de sempre melhorar, ao invés de querer ficar mudando as outras pessoas. Esse que é um ponto-chave. Tanto que no Dharma do Correto Coração está escrito: tenha para com os outros compreensão e faça quanto a si mesmos reflexão. Um dos motivos do mestre ter escrito essa frase no Sutra é que a gente faz exatamente o contrário. O que a gente faz? A gente quer que os outros nos compreendam e que eles façam reflexão. Esse é o oposto da utopia. A utopia é você fazendo reflexão e você buscando compreender as outras pessoas. O fato de você buscar a utopia dentro de você já torna você uma pessoa melhor. Assim como uma pessoa, agora saindo do espiritual e indo para o material, uma pessoa que ela cuida de si, por exemplo, ela tem as finanças em ordem, ela cuida da própria saúde, você fala, pô, mas a pessoa só pensa nela. Muito pelo contrário. Por exemplo, o fato de uma pessoa cuidar da saúde é uma pessoa menos no hospital, já está liberando vaga para outras pessoas. O fato dela cuidar das finanças é menos pessoa endividada. E assim por diante. Se cada pessoa cuidar da própria vida e buscar se transformar, o mundo melhora. Você quer saber se um ensinamento ou uma atitude é boa ou não? Imagina todo mundo fazendo isso. Isso que a gente está falando agora. Imagina todo mundo buscando a autotransformação. Quando você pensa nisso e projeta 8 bilhões de pessoas buscando a autotransformação, você pensa que o mundo melhora. 8 bilhões de pessoas cuidando da própria vida, o mundo melhora. E buscando se transformar. Então esse é o primeiro princípio, é o princípio da utopia dentro de você. É você buscando construir a utopia dentro de si. Aí vem o segundo princípio, então, isso a Rap Science almeja, que é criar a utopia na sociedade. Dentro dos 4 corretos caminhos, amor, conhecimento, reflexão, desenvolvimento, a construção da utopia dentro de você envolve conhecimento e reflexão. Com conhecimento e reflexão, você consegue se transformar. Com amor e desenvolvimento, você consegue transformar a sociedade. Esse que é o segundo princípio da utopia, você mudar a sociedade. O que significa isso? Quando, por exemplo, você pratica a verdade no seu trabalho, na sua família, você começa a se transformar outras pessoas. Quando você, por exemplo, entrega um livro, faz a doação de um livro, fala com alguém sobre a verdade, entrega um panfleto, expressa uma opinião correta, você está reformando, você está mudando a sociedade. E a Rap Science, ela busca esse tipo de transformação também, no qual não só cada pessoa seja transformada, mas a sociedade também seja transformada. O mestre ensina aqui aquilo que não pode ser visto com os olhos, que é realmente importante. Por exemplo, Deus, amor, compaixão, coragem e fé. Coragem, fé, compaixão, você não enxerga isso. Mas realmente o que você não enxerga que é importante. E o mestre, a Rap Science, busca construir uma sociedade baseada nesses valores invisíveis, que são a coragem, a fé, entre outros. Então esse seria o segundo passo, a questão da construção da utopia na sociedade. A Rap Science, a instituição em si, a gente não trabalha
por honrarias ou por reconhecimento. O que a gente busca é algo muito diferente. A gente está, na verdade, buscando trazer para esse mundo o que é correto, emitir opiniões corretas e construir a utopia. A gente sempre deve se lembrar desse ponto e levar isso em consideração. E o Sr. Alcantari, ele é o Deus Criador que tem guiado a humanidade ao longo do tempo. Quando você lê o livro As Leis do Sol, por exemplo, capítulo 5, você entende toda a história da humanidade, como que o Senhor tem guiado, orientado a humanidade. E isso que está acontecendo agora também. A construção da utopia, ela vai ser baseada sob a orientação de Alcantari. Ele orienta a gente para que a gente consiga construir a utopia. Aí você pode se perguntar, a utopia já foi construída em algum lugar? Você fala tanto de utopia, mas tem histórico disso? Sim. Quando você lê o livro As Leis do Sol, no planeta Vênus, levou 1 bilhão de anos, mas a utopia foi conseguida, ela foi construída no planeta Vênus. Logo depois disso, como houve a utopia, os habitantes de Vênus foram para outros planetas, para ensinar outros povos a construírem utopias em seus respectivos planetas. E a gente também. A partir do momento que você tem um alto grau de evolução espiritual, ou a sociedade evolui, nada proíbe você de ir para outros planetas, buscar orientar outras civilizações. É fundamental que a gente entenda que existem esses valores que estão além dos valores materiais. Você não constrói a utopia só com valores materiais. Claro que a ética, a justiça, as leis são importantes para você regir a sociedade. Só que elas têm que dar as mãos para os valores espirituais. Quando as duas andam juntas, aí então você tem a construção da utopia, no caso a utopia na sociedade. Gostaria só por último de ler um trecho desse livro aqui, As Leis do Segredo. Na verdade é o prefácio desse livro. Essa é a plataforma Verdade em Ação. Então ela é uma plataforma online para você estudar os ensinamentos, para você aprender os ensinamentos. E para quem é a plataforma Verdade em Ação? Os conteúdos no YouTube são apenas 1% de tudo que é ensinado ou do que eu falo, explico sobre a Rap Science. E você que quer se aprofundar no estudo dos ensinamentos, você que quer ir além só do YouTube ou das mensagens, você quer aprender a verdade em um sistema organizado e passo a passo, porque o YouTube, ele é no dia a dia ali, toda semana eu vou ouvindo, vou criando conteúdo, vou compartilhando, mas tem um sistema que eu criei que é passo a passo, do básico ao avançado. E também você que não tem muito tempo para aprender e busca conteúdos, ensinamentos profundos para assistir quando você quiser. Como participar? É só você clicar no link na descrição do vídeo que você vai ser encaminhado à plataforma de cadastro. Um exemplo é esse slide. Então, essa é a página da plataforma. Você tem aqui na esquerda, você tem o estudo do Sutra, que é para você que está começando o ensinamento. Você tem aqui seria esse módulo 1. Depois você tem o Beabá da Rap Science. Então, perceba, tudo muito básico. Você que está aqui querendo começar, tem 6 vídeos aqui, 3 vídeos aqui, depois tem a plataforma de lançamento. Então essa aqui é a cara da plataforma, esse aqui é onde você assiste os vídeos. Continuando a explicação, então você tem aqui tudo divididinho nos módulos, você acessa quando você quer, e aqui você tem a prática de meditação. Então você tem, por exemplo, meditação para aumentar a RN 10 vezes, 4 estágios, meditação da luz. Você pode praticar aqui livremente, quando você quiser, essas meditações. Então, essa é um pouco de dentro da plataforma. Como você acessa, como eu disse, nos primeiros 3 meses, a doação é de R$ 1,90, para você ver se adapta, se você gosta, e após o período de 3 meses, então, a doação de
37 por mês, no qual o mestre fala sobre essa questão mística. O mestre diz o seguinte: em nossa civilização moderna, supostamente não haveria nada que o desenvolvimento da ciência não pudesse comprovar. No entanto, não é que existe uma quantidade enorme de coisas desconhecidas em nossa vida diária? Eu gostaria que você percebesse mais profundamente o mistério de viver neste mundo como ser humano. O presente livro dará a você uma nova visão do mundo e será um novo guia para a sua vida. Quando as leis do segredo se transformar em seu próprio senso comum, o mundo se tornará mais belo e repleto de alegria, e você com certeza ficará agradecido pelo mistério de ser vivificado por Deus. O mestre usa o termo transformar o livro As Leis do Segredo no senso comum. Idem, as leis do sol. O mestre comenta que o início de uma sociedade utópica seria o livro As Leis do Sol ser o senso comum da sociedade. Tudo o que for... Hoje a gente que é estranho, né? A gente que fala sobre questão espiritual, fala dos ensinamentos, essas pessoas aí não está falando nada a ver com o senso comum. Imagina o oposto. Imagina o que a gente fala é o senso comum e o que está fora disso que é o oposto, é o que está fora. Então, a sociedade utópica seria isso, a questão da existência da alma, a questão dos ensinamentos espirituais, sendo o senso comum. Isso seria a utopia. Só que antes de construir a utopia fora, você tem que construir a utopia dentro de você. E você nunca, na verdade, vai deixar de construir a utopia dentro de você. Esse é um trabalho eterno que nós temos como ascetas. Resumindo o que a gente conversou hoje. Primeiro ponto, independente do ambiente, controle o seu reino interior. Independente do ambiente. Não importa o que aconteça fora. O controle do seu reino interior é seu. Você tem que se controlar. Segundo, se você não quiser mudar a si mesmo, o aperfeiçoamento não acontece. Se você não tiver vontade de se transformar, se a culpa sempre for de alguém, se você viver igual o desenho da raposa, como o nome daquela raposa mesmo? Ó céus, ó vida, fica lá, ó céus, ó vida, a vida inteira. Essa raposa, ela não construiu a utopia dentro dela. Por quê? Tudo é culpa de alguém. Ó céus, ela tá, já se diz, ela tá triste, né? Ó céus, ó vida, aí chove. Ela fica mais triste que chove. Ó céus, e fica a vida inteira. Ó céus, ó vida. O que é? Não construiu a utopia. Porque sempre tem alguma coisa que está tornando a vida dela pior. Toda vez que você... Isso é uma prática bem tensa, na verdade. Isso eu faço comigo. Toda vez que você se vê reclamando, lembra, põe lá no YouTube, a raposa que reclama, sei lá, cuidado com o que você vai achar também, né? Depois vai falar que fui eu, né? O Gabriel que falou para assistir esse desenho. Depois, se alguém souber o nome, me fala. Aí é fácil de achar esse desenho. É o tipo de exemplo de um ser que não está se transformando. Você tem que se mudar e ponto final. Terceiro, a determinação e vontade de mudar a si. Você tem que ter essa determinação. Você tem que ter vontade de se transformar. Quarto, feito isso, então, a utopia na sociedade começa. Você tem que levar a utopia para a sociedade, que é o quinto ponto. Colocar a verdade em prática na família e no trabalho, no seu cotidiano, no seu ambiente. Busque inserir valores da verdade, valores da utopia. A gente sabe que santo de casa não faz milagre, e tem outra, eu ouvi esses dias, em casa de ferreiro, toda espeta de pau. Quer dizer, e é bem isso mesmo, né? Mas, apesar disso, construa a utopia em casa ou no trabalho, ou tente, pelo menos. Dessa forma, então, o sexto ponto, que a sociedade pode sim mudar. Então, o sexto ponto é a sociedade pode mudar. Sétimo ponto, o que realmente importa é invisível. Deus, amor, coragem, fé. Hoje valorizamos mais o que é visível, o que é palpável, o que é material. Infelizmente, até mesmo, as pessoas são rebaixadas ou julgadas só pelo material. Mas o que é material, ele é importante, é verdade. Só que ele é um meio para um fim. Mas o que realmente importa é o que é invisível.
O material é um meio, você usa ele, só que você vai deixar tudo aqui. O que realmente importa é o que você não enxerga. 8º ponto, o Sr. Alcântara é quem guia a humanidade desde o início. A gente tem que sempre ter isso em mente. O Sr. Alcântara, ele vem nos orientando ao longo de bilhões de anos. É sob essa orientação que nós estamos vivendo. 9º e último ponto, o que é de dimensões superiores supera o que é deste mundo. A gente tem que buscar elevar a nossa consciência para uma dimensão superior. E não olhar esse mundo só pela ótica material. É igual a águia. Por que nenhum outro animal caça a águia? Porque a águia é a ave que voa mais alto de todos. Por isso que ninguém caça ela. Quando você se eleva, o seu nível de consciência se eleva, você enxerga as situações por outra perspectiva. Você enxerga as outras pessoas por outra perspectiva. Você enxerga o mundo por outra perspectiva. E é nesse momento, então, que a sua vida muda. Para a sua vida mudar, você tem que elevar o seu nível de consciência. E isso que significa você construir a utopia dentro de você. Esse foi o tema de hoje. Agradeço a presença de todos. A gente encerra por aqui.